Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Temos culto todo domingo em Cachoeiro e Vila Velha. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. Graça e paz a todos, irmãos. Bom estarmos aqui para ministrarmos a palavra do Senhor, certos da bondade dele, da graça. Nós estamos debaixo de uma aliança maravilhosa. Deus tem revelado para nós um fundamento, e fundamento é um lugar de segurança, amém? Sempre quando nós carregamos fundamentos, nós carregamos em si uma segurança. A Bíblia diz que os ventos, as tempestades, as chuvas que bateram contra a casa de um homem imprudente que não edificou a sua casa sobre a rocha, a destruição daquela casa foi muito grande. Mas sobre aquela casa onde o fundamento foi estabelecido sobre a rocha, uma rocha firme, vieram as tempestades, vieram as lutas, vieram os rios e os ventos, mas não derrubou aquela casa. O que eu quero dizer é que nós não vamos ter ausência de situações nas nossas vidas, de problemas, de circunstâncias. Serão circunstâncias que vão tentar nos abalar, mas essas circunstâncias vão apenas provar o fundamento sobre o qual nós estamos estabelecidos. Amém, irmãos? E nós precisamos considerar todos os fundamentos. Louvamos a Deus pela vida do André, que ministrou uma palavra abençoada semana passada. Quem não ouviu, ouça. Quem ouviu, ouça de novo. Como tem sido ministrado. E também da minha amada também, ontem foi aqui, foi uma bênção e em breve vai estar trazendo para a igreja toda aqui também. E é muito bom a gente estar sendo enriquecido com a palavra. Queridos, não existe nada mais caro nesse mundo do que a palavra de Deus. E isso que nós precisamos compreender, o quanto que a palavra de Deus é valiosa. É tão valiosa que Satanás a persegue. Persegue não para que ele quer para ele, mas para que a gente não tenha acesso a ela. Porque quando você acessa, quando você guarda a palavra no seu coração e você persevera nessa palavra, essa palavra rende muitos frutos, frutos que glorificam, frutos que exaltam o Senhor e frutos que te fazem realmente parecidos com Ele. Sabe, eu creio muito que aquilo que nós temos ministrado é da parte de Deus, sobre o nome de Jesus. Talvez a gente pense que é muito assunto, e é muito assunto. O nome de Jesus engloba muita coisa. Se eu não me engano, já foram 5 ou 6 ministrações sobre esse livro. Na verdade, é um livro que o Espírito Santo está revelando para nós. E é um assunto, de fato, que vai fazer e está fazendo diferença em nossas vidas. Eu quero... E pela fé já, todos nós tenhamos testemunhos já de todas as ministrações que têm acontecido. A prática do nome de Jesus. E nós vamos ter um culto aqui só para testemunhar isso. Amém? Fala assim, eu vou testemunhar pela fé, gente. Fala, gente, vocês têm que falar pela fé. Eu vou testemunhar coisas gloriosas. Porque, queridos, no nome do Senhor nós fazemos proezas. Davi... O menino, diante de um gigante, ele foi contra esse gigante no nome do Senhor. Sabe, e esse nome foi dado à igreja, foi dado a nós. E se nós não soubermos usar esse nome, e às vezes a gente usa, mas faz de uma forma inconsciente, sem o peso que há nesse nome. Sabe quando você fala da boca para fora? Não estou dizendo que nós, quando as pessoas falam do nome de Jesus da boca para fora, então, cada revelação dessa é para trazer peso naquilo que já é pesado, o nome de Jesus, para trazer glória. E quando você sabe que você carrega esse nome, queridos, você sabe que quem tem determinados sobrenomes, já se sente no lugar de poder, de ser diferente. Nossa, sou da família tal, né? Tem pessoas que se gabam disso. Mas, queridos, nós estamos falando da família celestial, nós estamos falando da família de Deus. Na verdade, nós que nascemos de novo, nós não estamos interessados de onde veio
entendam o que eu estou falando. Não estamos interessados a influência que tem a nossa família natural. Nós queremos realmente a influência que há no reino dos céus por causa desse nome que Jesus nos entregou. Esse nome que está acima de todo nome. E a gente para pensar, o nome de Jesus está acima até do nome do Pai. Na verdade, Jesus disse que todas as coisas dele é do Pai. Então o nome de Jesus é o nome do Pai também. Eu quero trazer mais algumas verdades que o nome de Jesus vai nos remeter. E quando você falar do nome de Jesus, vai ter uma comunicação, não somente, como eu falei, de operação de milagres, mas uma comunicação de segurança, de proteção e de amor de Deus para com sua vida. Nós vivemos em tempos de instabilidade, economia, instabilidades por causa de guerras, né? São tantos assuntos, a gente vê essa guerra aí que, a verdade, às vezes manifestam com bombas, mas essa guerra já existe há muito tempo. Sabemos que nós estamos perto do fim. Paulo disse que nos últimos dias sobreviriam dias difíceis, porque os homens seriam amantes de si mesmos, seriam egoístas, seriam sem afeição natural, tantas situações, e nós sabemos que nós estamos vivendo esses últimos dias. Não tem ninguém que não acredite nisso. Sabemos que estamos nos últimos dias, mas às vezes nós ficamos dispersos ou ficamos muito atemorizados com isso. E eu quero falar com vocês, abrir com vocês lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 1. E quando eu começar a ler aqui, e esses 4 versículos que eu vou ler aqui no início, ele fala certamente do arrebatamento, mas entenda uma qualidade da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem essa força ou essa qualidade de eternidade. A palavra de Deus é eterna. Então, por mais que você fale de coisas do futuro, ela também fala de coisas do passado e também fala de coisas do presente. E a palavra de Deus, ela nos faz experimentar dos poderes do mundo vindouro. Essa é a palavra de Deus, queridos. Por isso que é importante nós meditarmos na palavra. Porque quando você medita na palavra, você está meditando sobre aquilo que é a sua essência. É sobre quem você é. É sobre a sua realidade e eternidade. Ela ativa a eternidade que Deus colocou dentro de você. Aqueles que creem em Jesus têm a vida eterna. Amém? Você pode dizer, eu tenho a vida eterna? E Jesus, ele começa falando aqui, não se turbe o vosso coração. E a palavra turbar é realmente estar agitado, perturbado, ansioso, com medo, levado de uma parte para outra. Ele fala assim, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele está respondendo ao turbar desse coração, para que não haja esse turbar, essa perturbação, trazendo a solução sobre essas 2 palavras, a casa ou morada. Eu volto a dizer que nós podemos remeter ao arrebatamento? Sim. Ele preparou morada, preparou um lugar para nós estarmos. Vai chegar um dia em que a verdade já está tudo preparado, em que nós seremos arrebatados, o nosso corpo físico, ele vai ser transformado segundo o corpo glorioso de Jesus. E nós vamos ver a Jesus como ele é e como nós somos, de fato. Essa é a grande expectativa da igreja. Ninguém vai viver para sempre com o seu corpo natural. E isso é muito bom. Esse corpo que sofre a corrupção. A palavra de Deus diz que o corpo está morto por causa do pecado. Eu meditando sobre isso, mas como assim o corpo está morto se ele está vivo? Sabe quando Deus fala com Adão, quando você comer da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal,
certamente morrerás. Adão comeu, mas ele não morreu naquele momento. Houve uma morte, sim, a morte espiritual, mas ele estava vivo, mas ele não tinha a essência que poderia promover a vida para ele. Mas esse mesmo versículo que eu li, que o corpo está morto por causa do pecado, diz também que o espírito está vivo por causa da justiça. E essa é a boa notícia, que a justiça que sustém o nosso espírito vivo é a justiça que nos foi dada por Cristo. Jesus foi feito pecado no nosso lugar para nos fazer justos mediante a fé. Ele não fez nada para ser considerado pecado, para ser feito pecado. E você não fez nada para ser justo, a não ser crer nele. Essa é a boa notícia do Evangelho. E é isso que nós nos gloriamos. Nós nos gloriamos em Jesus, não em nós mesmos. Aí ele continua falando aqui, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus falou, não se turbe o vosso coração. A palavra de Deus, ela começa, a verdade, ela não tem separação de capítulos. Ela termina em João 13. A verdade, João 14 começa depois do término de João 13, é a primeira revelação. E João 13 fala de Jesus lavando os pés dos discípulos, fala do anúncio da traição de Judas, fala da negação de Pedro. Seriam os dias difíceis que Jesus estaria vivendo e os discípulos também, porque ele estava anunciando a sua morte. Agora imagina, Jesus estava vivendo no meio deles e eles estavam percebendo a morte de Jesus, a separação de Jesus, e Jesus fala com eles, não se turbe o vosso coração. Eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu voltarei. Sabe, essa é a verdade que Jesus está querendo comunicar. Mas nós sabemos que Jesus é levado preso, ele é açoitado, ele é crucificado, e os discípulos se veem num lugar realmente de instabilidade, de insegurança, de aflição, em que o coração deles estava realmente perturbados. Agora perceba uma coisa, para onde você vai quando você está precisando de segurança? Quando você está precisando de proteção? Quando você está precisando se livrar da sua agitação? A casa é o que deveria ser o lugar mais propício para isso. Amém, irmãos? A sua casa deve ser esse lugar propício, onde você busca proteção, onde você se sente seguro, onde você se sente amparado. Naturalmente, é esse o lugar. Amém? Deus se preparou para que a casa seja esse ambiente de segurança, onde você vai sentir o aconchego, onde você vai sentir, eu estou em casa, eu estou bem, eu estou protegido, aqui eu tenho o que preciso. Esse é o símbolo da casa. Por isso que Jesus falou, eu vou preparar uma morada para vocês. Não fiquem preocupados, eu vou preparar um lugar para vocês. E vocês não vão estar mais perturbados diante das circunstâncias que vocês viverem. Agora, Jesus ele não está falando de um lugar apenas físico, ele está falando de um lugar espiritual. Porque o propósito de Jesus para nós é que nós não estejamos ansiosos ou preocupados hoje. Porque esse lugar de ansiedade, de agitação, é um lugar muito perigoso para nós. Nós devemos encarar esse lugar como um lugar de agitação, essa agitação em nós como um lugar em que você precisa buscar refúgio. E um refúgio no lugar certo. A Bíblia diz que Deus, ele não muda, ele não tem variação nele. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, do alto. Então tudo que nós precisamos vem daquele que não muda.
E às vezes, queridos, nós no grupo, nós estávamos na quinta, imagina que isso aqui é você, e Deus está derramando as suas bênçãos, mas você está agitado. E quando Deus está derramando algo, você está agitado. A bênção erra o alvo, porque você vai para um lado e você vai para o outro, e você está agitado, você não está aquietado. A Bíblia diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus quer que nós estejamos aquietados, descansados nele. Esse é o propósito de Deus para nós. Por isso que Jesus, ele fala, não perturbeis, não estejam turbados os vossos corações. Então, é esse lugar que ele quer que nós venhamos conhecer. Agora, onde que os discípulos se encontraram depois desse momento de separação com Jesus, no momento de instabilidade, nesse momento de insegurança que eles estavam vivendo? Lembrando que eles estavam debaixo de uma perseguição do Império Romano, dos judeus, e de repente aqueles que eram a referência deles, o líder deles, o senhor deles, o mestre deles, morre, e eles não sabem se ele realmente vai ressuscitar. Para onde que eles vão? Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 19, fala sobre isso. Diz assim, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, então era domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Eles estavam no lugar que eles acreditavam ser o lugar de segurança para eles, com as portas da casa trancadas. Mas mesmo assim, eles estavam com medo. Entende que não é um lugar físico? A sua casa não é um lugar físico. A morada que Jesus preparou não é um lugar físico. A morada que Jesus preparou é um lugar nele. O Evangelho, a palavra de Deus, a nova aliança, é vivida em um lugar, em Cristo. Entendam bem? Nós fomos chamados para estarmos nele. E aí ele continua falando aqui, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Que maravilha! Eu considero que esse aí foi o primeiro culto após a ressurreição de Jesus. Foi o culto do domingo, e eu já falei aqui, Tomé não estava presente nesse culto. Jesus aparece no meio deles, mostra as marcas do recibo da obra consumada, daquilo que ele pagou, mostra as marcas do furo nas suas mãos, e do lado onde a lança perfurou, era a obra que ele realizou, mostrando que tudo foi pago, que ele derramou seu sangue. E como nós falamos de arrebatamento, e a gente fica pensando, e às vezes nós precisamos imaginar algumas coisas. Sabe, tem algo às vezes no nosso corpo que nós não gostamos, e a gente pensa, no arrebatamento isso aqui não vai ficar. Você já pensou em alguma coisa sobre isso? No arrebatamento vai sair fora. Porque é um corpo novo, queridos. Juventude. Nós vamos ser para sempre jovens. Para sempre estaremos jovens, sem enfermidade, sem rugas, sem nada, sem mancha, sem nada. Então nós temos essa imaginação e é de Deus, e realmente vai ser algo maravilhoso. Não vai ter faltas, não vai ter falhas, não vai ter nenhum dano. O nosso corpo realmente será transformado para a glória de Deus. Mas Jesus foi o primeiro a receber o seu corpo transformado. E ele decide vir com as marcas que nunca serão removidas por toda a eternidade. Estão me entendendo? Ele vai vir com um furo. Ele está com um furo nas suas mãos. Ele está com a marca aqui, por toda a eternidade. Isso comunica amor com você?
Porque jamais eu ia querer, não quero nenhuma marca, nem furo, nem nada. Mas Jesus, ele é ressuscitado com o seu corpo, com as marcas nas mãos e do seu lado. Para que todas as vezes que nós olharmos para ele, nós vamos ter a certeza que nós somos amados. Que foi um preço pago. Queridos, eu fico pensando assim, e às vezes a gente conhece muito pouco do amor de Jesus, e o diabo, a carne e a religião estragam e tentam desviar esse amor, e com que a gente não conheça esse amor, essa verdade do quanto que ele nos ama. E às vezes são detalhes que a gente não percebe. Aqueles fios do cabelo que não ressuscitaram ainda, que vão ressuscitar. Sabe, é como se Jesus falasse, não, eu fico careca por você por toda a eternidade. Eu fico de qualquer forma por você por toda a eternidade. É muito amor envolvido, e quando Jesus se apresenta no meio deles, aqui não fala no Evangelho de João, mas ele repreendeu a incredulidade deles. Porque se tem uma coisa que Jesus vai repreender a incredulidade, ele repreende porque eles não creram nele. Não creram que ele morreria e depois ressuscitaria. Mas ele prova que ele é verdadeiro. Enfim, essa é um detalhe que eu queria trazer para vocês. Mas, entenda, um culto, na verdade, o evangelho, ele tem que apresentar as marcas desse amor. E naquele culto, Jesus estava ali no meio, no centro, como ele deve estar em todo lugar, em todo culto, sendo adorado, sendo glorificado, exaltado. Porque é isso que traz paz para nós. Não somos nós que temos que estar no centro. Não somos nós que temos que estar no palanque, no palco, seja onde, nos holofotes. Não, é Jesus que tem que estar sendo avistado, admirado, visto. Porque isso é amplamente benéfico para nós. Isso remove de nós a ansiedade. Isso remove de nós a agitação. Porque tira de nós a responsabilidade daquilo que nós não podemos fazer, mas quando nós olhamos para Ele e nós sentimos a capacidade para fazer aquilo que nós não conseguiríamos. Amém? Porque existe uma união entre nós em Jesus, queridos, e essa união, que é uma união de sangue, é uma união, e eu estava pesquisando a origem dessa palavra, o que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Você sabia que essa união significa literalmente cola? K-O-L-L-A. Cola. Você está colado com Jesus. Então, entenda, Jesus está falando, quando ele se apresenta no meio para os discípulos, nesse momento, ele está dizendo, estou junto com vocês. De fato, naquele momento, ele foi para o Pai, voltou e os recebeu. Viu? É um fato. Isso vai acontecer no arrebatamento? Sim, nós vamos ser recebidos por Ele também. Veja como que a palavra é dinâmica, ela não é estática, ela não é letra, é espírito. Então, quando você lê e meditar a palavra, não fique preso à religiosidade ou à teologia que se cria para se tornar as coisas. Não, isso está falando a respeito de coisas futuras. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivificará os nossos corpos mortais. Aí as pessoas vão dizer, isso é quando nós tivermos o nosso corpo transformado. Mas o Espírito está vivendo em você, em nós hoje. Para trazer vivificação, saúde para nós hoje. Ele veio para nos dar isso. E nós precisamos considerar essa verdade, queridos. Então, Jesus, ele vem e mostra o lado, mostra o recibo, mostra o seu amor por eles. E Jesus libera o Espírito sobre eles e fala assim como o Pai me enviou, eu os envio também. E essa tem sido a tônica dessa série do nome de Jesus. Porque Jesus, ele foi enviado pelo Pai, ele foi ungido pelo Espírito Santo, e tudo que ele fazia, não era ele que estava fazendo, mas o Pai que estava nele, operando através de Jesus,
tudo aquilo que Deus o designou para fazer. Tudo que Deus te chamou para fazer, não é para você fazer sozinho. É para Ele em você estar operando. Por isso que você carrega esse nome. Nós fomos chamados para carregar esse nome. Eu não posso de maneira alguma fazer algo, me ministrar. Paulo fala, não que nós tenhamos capacidade de pensar alguma coisa como se partisse de nós, mas toda a nossa suficiência vem de Deus. Tem suficiência de Deus para você. Mas se eu não tomo a iniciativa de fazer consciente dessa verdade, eu deixo de aproveitar essa realidade. Se eu penso, eu não vou ministrar a palavra, porque eu não tenho habilidade para isso. Não estou me sentindo bem, eu sou tímido, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu estou deixando de crer na verdade, de que Ele está em mim para ministrar a palavra que Ele confiou para ministrar. Então você tem que pensar em cada área da sua vida. Tudo que Ele te chamou para fazer, existe da parte dEle a capacidade para você fazer. Deus não te envia, Deus não te capacita para fazer algo que Ele não tenha te dado capacidade para isso. Amém, queridos? Se Deus te fala, oferte, entregue o dízimo, Ele está dizendo, eu que te capacito para isso. Amém? Só que às vezes nós ficamos duvidosos. Fale isso com fulano e nós duvidamos e pensamos, não, eu não posso falar, eu não tenho essa capacidade. Mas quem disse que é você? Nós, às vezes, pensamos e gostamos de exaltar os homens, que fulano, que ungido. Não, queridos, e essa unção que veio por causa da nossa união com Jesus, que é o fato, é a prova de que não somos nós. É Ele em nós. Jesus diz que Ele foi ungido, a palavra de Deus diz que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo e passou a andar e fazer o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Nós fomos capacitados pela unção de Deus a curar todos os oprimidos do diabo. Amém? Quem crê? Amém. Queridos, entenda que a partir do momento que você crê nessas verdades, vai aparecer pessoas que estão precisando da operação da unção de Deus na sua vida, que vão estar esperando por uma palavra que você vai liberar. Eu me lembro de uma situação, eu estava num lugar e eu vi que tinha uma mãe, uma família, né? E tinha uma criança, devia ter aqui os 2, 3 anos de idade. E ela tinha problemas de autismo, você via que ela era muito agitada. E eu estava ali na sala, naquele momento, e naquela guerra interior, né? Oro ou não oro? Todos nós temos essa guerra interior, falo ou não falo, mas eu tive muita convicção de Deus. Não, se eu estou vendo um problema, eu sou resposta. Amém? Você pode se ver como resposta, queridos, entenda como que é forte isso. Porque não diz respeito a mim, não diz respeito a você, diz respeito a quem está em você. A consciência vem em todo momento. O nome de Jesus tem poder para curar. Eu me lembro que eu orei pela criança, e a criança estava no colo do pai. Eu falei, eu posso orar pelo seu filho? Eu orei mesmo, ele um pouquinho agitado, orei, repreendi todo o mal, liberei a cura no nome de Jesus. Beleza, descansei. E depois recebemos até o contato da mãe, dizendo, que oração poderosa foi essa? Meu filho não está mais agitado, meu filho não está mais, está muito tranquilo, está bem melhor. Então, queridos, olha só, é uma oportunidade que apareceu na minha frente. Quantas oportunidades que aparecem na nossa frente e nós ficamos tímidos e com medo de agir no nome de Jesus, de orar, de falar uma palavra, de liberar uma palavra que tem poder. Por quê? Isso que nós estamos ficando conscientes é capacitação de Deus para você agir. Deus está liberando fé nos nossos corações para que nós sejamos ousados. Esse mundo está carente de Jesus. Esse mundo não está carente de dinheiro. Esse mundo não está carente da saúde pública. Esse mundo não está carente daquilo que nós temos.
E às vezes nós não temos a consciência do que temos. Mas Pedro, eu falei aqui no primeiro milagre do nome de Jesus, Pedro e João, quando viram um rapaz coxo, e pedindo esmola, ele fala assim, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, que é muito maior do que ouro e prata, pode resolver o seu problema. E ele fala, levanta-te no nome de Jesus. Você entende a importância do nome de Jesus, queridos? Você entende a importância sobre esse assunto e quanto que isso pode fazer diferença em nossas vidas? Quantas situações que nós vivemos ou vivenciamos no ambiente de trabalho, no ambiente em casa, seja uma discussão, uma situação que você percebe que não está legal, aquele negócio está insistindo. E às vezes nós não percebemos que Deus está querendo que a gente use a nossa autoridade do nome de Jesus para desfazer aquilo. Se você não tem uma consciência espiritual, que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades, e você não age, toma essa autoridade no nome de Jesus, desfaz esse mal, quem vai fazer? Amém? Vocês estão me entendendo, irmãos? Então, Jesus está liberando essa palavra para nós, para que nós não apenas tenhamos os nossos testemunhos, mas também para que outras vidas testemunhem a partir daquilo que você liberou na vida delas. Amém? Você pode dizer, eis-me aqui, Senhor. Olha o que você disse, eis-me aqui. Ele vai começar a colocar vidas perto de você e você vai perceber, essa vida está precisando daquilo que eu tenho. Essa vida precisa da luz que eu carrego. Isaías 60 diz assim, levanta-te, está falando para a igreja, e resplandece, porque a glória do Senhor já nasce sobre ti. Agora, se eu não me levanto, não vai haver o resplandecer da glória de Deus. Mas a Bíblia diz, levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor já nasce sobre ti. A escuridão cobriu os povos, e aí, é o problema, o mundo vai acabar porque a escuridão cobriu os povos. Mas a Bíblia diz, mas sobre ti já se vê a luz do Senhor, a glória do Senhor, já nasce sobre ti. Por isso que a Bíblia diz que nós somos luz nesse mundo, porque nós não refletimos a nossa luz, nós não refletimos a luz do Senhor, da glória dele. Você reflete uma luz que não é da terra, não é a luz que o homem carrega, é a luz do Senhor, e você precisa se alegrar com isso. Porque é como o espelho, entende? Que a Bíblia fala que como por espelho nós contemplamos a glória do Senhor. Então, como por espelho, tenho certeza que você já brincou quando criança, de pegar um espelhinho, ficar mirando o espelho no sol e apontando para os lugares. E às vezes você brinca com o animal também, que o animal fica correndo atrás Hã? Nessa época não? Ah, não. Às vezes até com o relógio dá fazer. Quantos já fizeram isso? Levante a mão aí. O pessoal está com medo, isso não é coisa de idoso não, gente. É coisa de brincadeira boa. Hoje é na tela do celular, né? A luz da tela do celular. Mas essa luz aqui não reflete a glória de Deus. Mas vamos lá. Então, queridos, entenda que aquilo que Deus está querendo fazer em nós, e eu quero falar com vocês a respeito da oração sacerdotal de Jesus. Onde está essa oração sacerdotal? É uma oração intercessória, que está em Evangelho de João, capítulo 17. Essa é mais uma oração que não revela apenas uma oração antes da morte de Jesus, mas uma oração que como se estivesse fazendo agora. Deus está te trazendo para as realidades agora. Ele está te trazendo para as realidades da obra consumada agora. Os poderes do mundo vindouro para agora. Deus quer centralizar a glória dele agora. Deus quer fazer as coisas agora. Hoje é o tempo aceitável. Não é amanhã. É hoje, queridos. Hoje a cura já foi estabelecida. Hoje a salvação já foi estabelecida. Tem muitas coisas que se resolvem na nossa vida quando nós paramos de olhar para o futuro e para o passado. E começamos a contemplar o que está diante da nossa frente. Tem coisas que estão diante da nossa frente,
mas às vezes nós não enxergamos, porque nós estamos olhando para o passado ou para o futuro. E Deus quer que nós venhamos contemplar o agora dele. Eu amo o agora de Deus. Agora, quem está em Cristo é uma nova criatura. Agora, já nenhuma condenação há. Hoje é o ano aceitável. Hoje, se ouvires a sua voz, Deus é o Deus do hoje, apesar de ser o Deus da eternidade, mas Ele tem a capacidade de pegar as coisas da eternidade e derramar no hoje. E Ele faz isso em nós. Agora, entendam aquilo que Jesus está fazendo na oração sacerdotal, e a oração sacerdotal expressa a intercessão de Jesus para com seus discípulos. Está lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 6. Essa oração sacerdotal é a oração de Jesus se colocando no lugar dos discípulos. Você sabe que o ministério de Jesus, de sacerdote, continua. Ele está intercedendo por você e por mim hoje. Você tem um por você hoje, porque Ele está carregando o seu nome no céu. Sabe quando os discípulos foram comissionados e enviados para expulsar os demônios, curar as pessoas? Ele enviou os 12, depois enviou 70, e eles voltaram com grande alegria. Senhor, os demônios se submetem por causa do seu nome. E Jesus, sorrindo, falou assim: não se alegrem, porque os demônios se submetem por causa do meu nome, mas se alegrem antes, porque o nome de vocês está rolado nos céus. E você sabe que Jesus é quem carrega o nosso nome no céu. Ele carrega o seu nome lá. É uma troca. Ele carrega o nosso nome diante do Pai e nós carregamos o seu nome aqui na terra. E essa é uma verdade gloriosa. Quando você tem essa consciência, você não está preocupado com qual nome você tem, qual sobrenome que você tem. Você carrega o nome que está acima de todos os nomes. E em João 17, a partir do versículo 6, diz assim: manifestei o teu nome, ele está orando ao Pai, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Olha a importância que Jesus deu ao nome do Pai, que Ele manifestou no mundo, ensinando aos homens o nome do Pai. Aí ele diz assim: eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. O que Jesus está dizendo? Olha, eles sabem que tudo que eu fiz tinha uma provisão de um lugar, tinha uma provisão do Senhor. Tudo que eu realizei vem do Senhor. Jesus está dizendo isso. Aí ele continua falando: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste, porque existe um princípio: quem envia, capacita aquele que foi enviado, derrama provisão para quem foi enviado, derrama recursos para quem foi enviado, para cumprir o propósito para o qual ele foi enviado. E como que Jesus revelou o nome do Pai aos discípulos? Cumprindo a obra, cumprindo o plano com o qual o Pai confiou a ele. Aí ele continua falando: é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. E você vê que esse era o propósito de Jesus, é revelar o nome do Pai. E esse é o nosso propósito, revelar o nome de Jesus. Você revela o nome de Jesus todas as vezes que você usa os recursos do céu. Você usa os recursos do alto. Todas as vezes que você entende que a unção de Deus está sobre sua vida, que você foi capacitado por Deus para cumprir o chamado por qual Deus confiou para a sua vida. Essa palavra é uma palavra de nos levantar, de nos fazer enxergar a realidade para a qual nós fomos chamados, queridos.
No versículo 11, diz assim: já não estou no mundo. Engraçado. E Jesus estava, mas ele está fazendo intercessão. Eu já não estou no mundo. Sabe, Jesus, ele fala de uma forma como aquilo que era, já é, e o que será. Você entende que a palavra não pode ser lida com a mente humana? Deus nos deu a mente de Cristo para compreendermos realidades eternas. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aí ele fala: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Entenda que a revelação do nome de Jesus traz proteção para as nossas vidas. Você quer um lugar de segurança? Conheça aquilo que foi feito na cruz, a unidade que foi estabelecida entre você e ele. Quando Jesus está falando para que eles sejam um, como eu também sou um com o Senhor, ele está falando da unidade que aconteceu na cruz. Ele está falando que quando ele estava na cruz, você estava nele. E quando o Espírito viesse, você ia ter certeza que nós estamos nele e ele está em nós. Essa unidade que a igreja precisa carregar e conhecer para resplandecer essa glória. Queridos, quando você sabe que você está em Cristo, de fato, a insegurança vai embora. O medo vai embora. Esse é o lugar que você precisa carregar e entender. Você não está em Vila Velha, você não está na Serra, você não está em Vitória, você está em Cristo. Você não está nem em sua casa, você está em Cristo. Em Cristo é o lugar que nós precisamos viver todos os dias. Jesus veio para construir um lugar para nós. Quando eu preparar um lugar para vocês, e esse lugar foi preparado quando Jesus estava na cruz, e ele realmente preparou um lugar nele. Ele disse: na casa do meu Pai. A pergunta é: onde é a casa do Pai? Agora, entenda, é em mim, mas quando Jesus estava falando, ele estava falando na casa de meu Pai, porque o meu Pai está em mim. Jesus está dizendo: eu sou a casa do Pai. Nessa casa há muitas moradas que eu vou preparar para vocês. Quantos estão nela? Quantos estão nesse lugar? Quantos estão em Cristo? Quantos estão habitando nesse lugar? Porque agora que nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. Amém, queridos? Entendam essa verdade gloriosa. No versículo 15, na NBVP, diz assim: não estou pedindo que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os proteja do maligno. Entenda que ele fala aqui do maligno. Realmente, o diabo ele anda em derredor buscando a quem possa tragar. Mas essa intercessão do Senhor para conosco é imprescindível. E essa consciência que nós temos que estamos em Cristo é imprescindível também, porque nós sabemos que tudo tem que sujeitar diante desse nome. E daí, o mundo está em guerra. O fim está próximo. O importante agora, onde você está? O André falou na semana passada que muitos buscam o seu lugar de origem, a sua casa, diante das guerras que estão acontecendo. Aqueles que estão no lugar de guerra buscam retornar para sua casa. Mas não importa onde nós estamos fisicamente, importa onde que nós estamos em Cristo. É certo que, naturalmente, as pessoas procuram o lugar mais poderoso, mais seguro para se viver. Quantos que não procuram os Estados Unidos, que lá tem uma economia mais estável, proporciona mais segurança, mais estabilidade? Lá está o maior poderio de guerras, de armas. Lá é um lugar seguro, não é? E não é, queridos.
Nós vemos o que aconteceu com as Torres Gêmeas. Mas nós precisamos correr todos os dias para esse lugar de refúgio que é em Cristo. Nós não temos que temer a seta que voa de dia ao meio-dia, a mortandade, os laços do passarinheiro, porque aquele que habita no esconderijo do Senhor, habitar no esconderijo do Senhor é habitar em Cristo. Ele certamente provará de um lugar de descanso. E Deus tem esse lugar para nós. E Jesus preparou esse lugar. Eu quero finalizar no versículo 20 a 26. Ele diz assim, é Jesus hoje por nós. Ele está falando com os seus discípulos. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Quantos creem em Jesus? Amém. O que ele está fazendo nesse momento? Ele está rogando por nós. Nós temos o nosso mediador, nós temos o sumo sacerdote Jesus, que está rogando por nós, que está intercedendo por nós. Saber que Ele é por você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele fala assim, por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Aleluia. Nós estamos na mesma casa. Nós estamos no mesmo lugar. Nós estamos no mesmo lugar de segurança, de aconchego, de familiaridade, de descanso, que é em Cristo. Aí ele fala, para que o mundo creia que tu me enviaste, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu nele, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. E de fato nós estamos nele, amém? Para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Agora preste atenção nesse último versículo aqui. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Jesus entende que a comunicação de sermos um é uma comunicação do amor do Pai para conosco. A maior expressão do amor de Jesus por nós foi Ele ter se tornado um conosco. Assim como o marido e mulher, eles formam um só corpo. Jesus, Ele se tornou um conosco. Você é um com Ele. E quando você se vê nesse lugar, esse é um lugar seguro para você. Esse é um lugar de proteção. Esse é um lugar onde a ansiedade vai embora, onde o medo vai embora, porque nós estamos nele, amém? Vamos nos colocar de pé? Aleluia! Glórias a Deus. Quantos recebem essa palavra? Aleluia! Coloque a mão no seu coração, queridos, e comece a agradecer a Jesus por estar nesse lugar nele, por estar nele, por estar protegido nele, guardado nele. Aí você vai entender que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Porque é um lugar de proteção, é um lugar de segurança. Como eu falei, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, porque nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá, porque nós estamos num lugar de proteção, um lugar de segurança, um lugar onde nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará na nossa tenda, porque a nossa tenda
é Jesus, o nosso lugar é nele, é nesse lugar onde nós estamos, é nesse lugar que há provisão, nesse lugar que há cuidado, nesse lugar que há desfruto do amor do Senhor, nesse lugar é um lugar de aconchego, nesse lugar onde nós podemos desfrutar da paz que excede a todo entendimento, Pai. E nós declaramos, Pai, que toda perturbação do nosso coração vai embora. Nós rejeitamos a perturbação, a agitação, porque toda boa dádiva vem do Senhor. O Senhor não varia, o Senhor não muda. E o Senhor é aquele que derrama suas bênçãos sobre nossas vidas, que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E nós cremos estarmos aqui, Pai, para louvor do Teu nome. Nós Te louvamos, Pai, por Tua bondade manifesta em nossas vidas, pelo Teu amor manifesto em nós. Obrigado, Pai, pela unção do Teu Espírito liberada sobre nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo agir do Senhor. Pai, nos faça a cada dia enxergar esse lugar em Cristo e compreender que esse nome carrega, Senhor, uma proteção sobre nossas vidas, carrega a unidade com quem nós estamos com Ele. Por isso nós somos um, por causa desse nome que nós carregamos. Nós somos da mesma família, nós estamos no mesmo lugar, nós estamos em Cristo e nós Te adoramos e nós Te bendizemos, Pai, no nome de Jesus. Amém, irmãos?